Olá, estamos começando mais um podcast do Porto Alegre Oficial. Gravações sempre aqui no SZ Working, estúdio na Rua da Praia 860, coração do Centro Histórico de Porto Alegre, onde você encontra toda a estrutura e a equipe extremamente qualificada para que o seu projeto de podcast ou outra realização audiovisual possa sair do papel e se tornar realidade. Nosso convidado de hoje, Gabriel Dias, vereador, ex-vereador em São Leopoldo, com 3 eleições no currículo, além dessa para vereador, concorreu a deputado estadual, concorreu a prefeito de São Leopoldo, foi diretor do SEMAI, Serviço Municipal de Água e Esgoto, aqui da nossa grande São Leopoldo, no Vale dos Sinos, e agora pleiteando uma vaga a deputado estadual pelo Podemos. Candidato, como é que se apresenta para o eleitor que ainda não o conhece o Gabriel Dias com essa bagagem, né, tanto de eleições como de cargos públicos importantes exercidos aqui no nosso Vale dos Sinos? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente poder falar, não só de mim, mas da política em geral, falar sobre o que a gente pensa de Estado e principalmente das mudanças que a gente espera, né, que aconteçam no nosso Estado. Eu sou lá de São Leopoldo, me considero um leopoldense, apesar de ter nascido em Tuparendi, no interior do Estado. Fui com 1 ano de idade para São Leopoldo. Passei por todos esses cargos aí, mas as funções mais importantes que eu já exerci é que eu sou pai de 3 guris também, do Augusto, do Davi e do Gabrielzinho, que vale para o Gabrielzinho, vale por outros 3. Né? O menor sempre vale por um eito mais. Marido da Tati. E venho construindo a minha trajetória na política desde muito cedo. Só a questão de ser candidato que foram nos últimos 5 anos. Mas já fui coordenador jurídico de campanha majoritária, diretor da Câmara de Vereadores, funcionário concursado da Prefeitura de São Leopoldo, depois coordenador de campanha a deputado, até que, por estar desacreditado da política, eu fui ser candidato em 2020. Né? Eu apoiei alguns candidatos, a prefeito e a vereadora, em 2016, e depois da eleição eles começaram a fazer tudo ao contrário do que diziam que iam fazer. E aí eu disse, se é para ser assim, para que sempre eu apoio alguém e a pessoa começa a fazer o contrário, então... Podemos situar, pelo menos, não precisa citar nomes, mas em termos de sigla? Eu fui advogado e ajudei muito na época, né, o PDT em São Leopoldo, né, mas até a nossa candidatura a prefeito foi bem na época, não ganhamos por 3.000 votos, no mundo de 165 mil eleitores, foi uma eleição muito acirrada. Mas naquele momento, então, eu decidi que eu colocaria meu nome à disposição da sociedade, e eu tive a honra de, na primeira eleição, ser eleito vereador. Fiz 1.093 votos, os quais me orgulhei muito e me orgulho muito, porque eu não tenho sobrenome político, não tenho familiar da política. Minha campanha basicamente peguei minha lista de clientes e ia de casa em casa visitando os meus clientes no meu escritório de advocacia. Eu sempre trabalhei com direitos sociais, INSS, direito trabalhista, então minha campanha basicamente foi essa. Depois, fui oposição 4 anos, né? Os 4 anos que eu estive na vereança, eu fui oposição, teve essa candidatura a deputado, que aí a gente conseguiu uma boa votação proporcionalmente. Por quê? Porque eu cresci na cidade 6 vezes, né? Eu fiz 1.000 e depois eu fiz 6.300 para deputado lá na cidade de São Leopoldo, 8.031 no geral, o que alçou para a cidade o meu nome para disputar a prefeitura municipal. E a gente vinha fazendo uma bela campanha lá, até que, como eu tinha sido oposição durante 4 anos ao PT, a gente chegou numa fase da campanha em que nós tínhamos um candidato mais ou menos com 30, um com 25 e o outro com 19, que era eu. Chegou num momento que ou eu decidia se eu continuava ou eu tentava mudar os rumos da cidade. Então eu retirei a minha candidatura e apoiei o que é a atual prefeito de São Leopoldo. Nós vencemos a eleição e conseguimos construir a vitória dessa maneira. Então eu me apresento como alguém que já tem uma experiência política, apesar de jovem, né? A gente está naquela meia-idade, 39 anos, mas como jovem ainda para a política, mas que já tem uma bagagem no serviço público, já tem entregas, tanto como vereador, como diretor depois da autarquia de saneamento. A gente conseguiu fazer bastante entrega em São Leopoldo
e quero realmente mostrar que dá para fazer diferente na política, com entrega, focando principalmente na entrega e não ficar preso na disputa ideológica, no discurso ideológico, que hoje é o que, infelizmente, né, talvez movimente e apaixone mais. Mas o meu trabalho é muito focado em entrega. Durante a experiência como vereador, o que tu destacaria como principais pontos desse mandato como vereador? E também te pergunto se dessa experiência houve algum episódio que te fez mudar a percepção, né? O que foi trabalhado de uma maneira lá quando foste vereador e que hoje tu vê uma nova maneira de abordar, de atacar determinado problema. Depois falamos sobre SEMAI, que é importantíssimo. Claro. Né? O período na vereança foi um período de muito aprendizado, porque foi minha primeira experiência na administração pública, apesar de estar no legislativo, mas eu decidi ser oposição àquele governo que estava, e logo no início eu tive uma uma ação que deu muita repercussão, deu repercussão estadual, que foi, nós assumimos no dia 2 de janeiro de 2021, em março de 2021, o prefeito, que à época estava reeleito, né, então ele já vinha de 4 anos, nós estávamos no auge da pandemia, o prefeito quis comprar uma caminhonete de luxo, no meio para o gabinete do prefeito. E eu, com 3 meses de mandato, entrei na justiça, impedi ele de comprar, e aquele recurso depois a gente conseguiu enviar para o Hospital Centenário. Mas deu em todas as mídias estaduais, e apenas 3 meses de mandato. Então, imagina, já entrei sendo oposição, com 3 meses fiz isso, na prefeitura nem bom dia me dava. Então, acho que foi a primeira grande ação assim que chamou muito a atenção. Depois a gente teve algumas vitórias políticas ao longo do mandato, que são importantes. São Leopoldo, por exemplo, não tinha uma lei sobre imposto positivo. Eu sou autor da lei lá do IPTU verde. Hoje, em São Leopoldo, se tu tiveres ações sustentáveis, tu consegue ganhar um desconto no teu IPTU. Essa ação foi de minha autoria. E São Leopoldo era uma das únicas... Por exemplo, placas solares, coisas nesse sentido, o que mais? O que da placa solar, o direito para ter esse benefício do IPTU verde? Desde a composteira, a placa solar, água reutilizável. Então, todas as atividades que estão elencadas, tem um rol lá, taxativo, então são aquelas atividades, mas ela é bem extensa, tanto que eu sempre digo da composteira à energia solar, porque a composteira é o mais simples, né? Sim. Que tu vai fazer na tua casa ali com teus alimentos. E a energia fotovoltaica que tu consegue, então, utilizar a luz solar. Então, tu consegue ter um desconto no teu IPTU se tu tiver esse cuidado, né, com a sustentabilidade. Teve uma outra lei que hoje também está aprovada no município de São Leopoldo, que para mim foram 2 leis, na verdade, muito marcantes. A primeira é que São Leopoldo é uma das últimas cidades que tem coabs que não estavam e não estão regularizadas. E era uma das únicas cidades que não tinha uma lei que isentava o morador da coab de pagar o ITBI. E isso inviabilizava muita regularização, porque já tinha o cadastro, já tinha tudo, mas muita gente não faz a regularização porque o ITBI é 2.000, 4.000 e acaba não regularizando. A Coab, inclusive, quer se livrar dos imóveis, né? Se tem dívida, corta, dá 90% de desconto, ela quer se livrar desse passivo que ainda está no nome da Coab. E eu passei 3 anos, basicamente, com uma placa na frente da minha bancada de vereador. Daí eu fazia uma contagem. Governo do ex-prefeito Vanazzi, governo Vanazzi, como ele já tinha sido 8 anos, prefeito antes, e mais 4 antes, então era 12 anos, né? Eu comecei com governo Vanazzi, há 12 anos, tantos meses e tantos dias, sem isenção do ITBI para as Coabs. E aquilo ficou na frente da minha tribuna praticamente 2 anos e meio. No 3º ano, a gente aprovou uma lei, isentou o ITBI, e hoje se faz o reurb das Coabs de São Leopoldo, com a isenção do ITBI, através daquela lei. Eu fiz um ato, cortei aquela plaquinha depois de 2 anos e meio lá. Então foi bem impactante, porque são praticamente 2.000 famílias na cidade de São Leopoldo que também foram impactadas. E a outra legislação que a gente conseguiu aprovar
uma das poucas cidades que tem essa legislação e consegue fazer alguma ação sobre isso, é a lei dos fios, né? Essa lei que determina quem é o responsável por fazer a limpeza desses cabos e fios que a gente tem nas ruas. Muitas cidades não têm, e do jeito que está, se tu não tem uma lei municipal, a pessoa que, por exemplo, sofre um acidente, eu fiz essa lei exatamente porque uma pessoa me procurou no meu escritório porque praticamente foi degolada por um cabo de telefone. Cabo caído, pessoa caído. Trabalhando provavelmente de moto. Isso. Então, a gente fez essa lei em São Leopoldo, ela hoje está vigente, e hoje as pessoas, pelo menos, se entrar na justiça, conseguem ganhar a indenização, porque como a ANEEL e a Anatel nunca fizeram a resolução para definir quem é o responsável por cortar esses fios, por fazer a manutenção, as concessionárias simplesmente deixam os fios lá, não cobram dos compartilhantes, que são esses fios de telefone, de internet, e acaba que as pessoas só sofrem, porque é o melhor negócio do mundo, né, das concessionárias, né? Sim. Eles pegam o poste que é deles. O poste, depois te vira. Exatamente. Então, acho que são esses os marcos do mandato, né? Mas foi um mandato muito pautado pela fiscalização, né? Como eu era oposição, então eu fiz muita fiscalização, trabalhei muito na cidade lá, principalmente na área da saúde. Sempre foi a área que eu mais trabalhei, porque também quando eu fui concursado à Secretaria de Saúde, então eu sabia muito como funcionava, né, a burocracia da área da saúde. Então foi um trabalho bem forte na fiscalização do hospital e UPAs, dos postos de saúde, e ao mesmo tempo, né, conseguir articular mais de 5 milhões para a cidade nesses 4 anos, todos vinculados à saúde. Inclusive tiveram 24 novos leitos que foram abertos com emendas que eu levei para a cidade, mesmo sendo oposição, né? Eu sempre dizia, eu faço oposição a um governo, não à minha cidade. Então, eu sempre continuei trabalhando para levar Conseguir recursos. articular com outros campos políticos para garantir a vinda desses recursos, né, sem deixar de fazer a oposição necessária, né? Exatamente. Eu levava o recurso e depois eu fiscalizava o bom uso dele, né? Porque, como eu disse, essa questão do SUV de luxo no início do mandato, a questão da boa utilização do recurso sempre foi uma marca também do meu mandato como vereador. Como é que está funcionando a lei do fio em São Leopoldo? Está trazendo solução? Eu faz bastante tempo que não vou a São Leopoldo, né? Espero que lá as ruas não estejam como a gente encontra aqui em Porto Alegre, esses emaranhados de fios, né? Isso. Não só enfeiando a cidade, mas colocando em risco os moradores, né? O pior é o risco, né? Porque a questão estética, todo mundo já sabe que é feio e a gente já está até... Mas não dói. Infelizmente se normalizou, né? Só mas dói agora no olho. o risco, muitos acidentes... Infelizmente eu tenho um amigo que foi meu servidor agora no SEMAI, que perdeu um irmão há 60 dias, porque se enforcou num fio, caiu de bicicleta, bateu a cabeça, ficou internado um tempo e veio a falecer. Então, é muito complexo como tu fazer isso. Óbvio que o mundo ideal nós já teríamos todas as fiações subterrâneas, mas a gente sabe que o custo disso é muito alto e isso vai acontecer, sabe-se lá quando. Em São Leopoldo, o que a prefeitura faz hoje é mutirões. Então, faz mutirões para limpar avenidas, aonde tem um maior fluxo de pessoas e um maior emaranhado, né, desses cabos. Então, mas se não houver um grande investimento, vai ser um pouco enxugar gelo. E também, de certa forma, né, a prefeitura tem que fazer o trabalho que não caberia a ela, caberia aos responsáveis por essa instalação. Exatamente. Não, e tem um outro porém. A prefeitura não precisaria estar focada nisso, poderia estar resolvendo outro problema mais urgente. E nós temos um porém. Fio de telefone, fio de banda larga, ninguém pode cortar e ninguém pode levar. Se tu for pego, por exemplo, com um rolo desses cabos que tu tirou do teu poste e tu tá levando para um ecoponto, tu vai ser preso. Então tu não pode nem carregar esses fios. Então vira um problema social muito grande que se o poder público não agir, não tem como tu resolver, sabe? Só que aí demora, tem as questões lá da Anatel e da ANEEL, que estão há mais de 15 anos para fazer uma resolução conjunta para definir isso. Com certeza tem um lobby das concessionárias, porque elas pegam o poste que está no chão que é público,
mas o poste é delas, o chão é público, mas elas não pagam nada para ter o poste, né? Aí elas têm lá em cima a energia elétrica, que se dá prejuízo, põe na tarifa, não dá prejuízo, né? Se dá lucro é no bolso delas, né? E ainda ela aluga para os compartilhantes, que são as empresas de telefonia. E por que dá esse problema? Tu tem na tua casa lá a empresa A de telefonia e de banda larga. Daí tu, não, tá muito ruim o serviço, eu quero a empresa B. A empresa B vai lá e puxa um cabo para tua casa. Mas a empresa A não vai lá cortar. Se tu chegar na empresa D, tu vai ter 4 fios lá, 3 sobrando. Exatamente. Então, esse é o problema. As leis municipais, elas determinam que o teu cabo tem que estar identificado, com data de quando foi colocado, e se tirar o serviço, tu tem que tirar o cabo. Por isso que eles não gostam que tu faça a lei municipal, claro. Porque é mais custo para essas compartilhantes. Mas a regulamentação está feita. Em São Leopoldo existe. Então, esse já é um grande avanço, né? Vamos falar um pouquinho sobre SEMAI, a experiência como diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo. Ali a gente tem, eu acho que falar em serviço de água e esgoto numa cidade como São Leopoldo, né? Tem a questão do rio, né? Que está envolvida com a questão saneamento básico, com a questão ambiental, né? Então, a questão também do abastecimento e da prestação de serviço para o público. Quero que nos conte um pouquinho sobre essa experiência, as dificuldades encontradas, as maneiras de atacar o problema, os avanços que São Leopoldo obteve durante o período em que o candidato esteve lá respondendo pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto. Essa experiência do SEMAI foi, sem sombra de dúvida, a experiência mais enriquecedora que eu tive na política. Por quê? Porque quando tu é vereador, tudo que eu falei aqui, por exemplo, a gente passou 4 anos na Câmara de Vereadores construindo, debatendo, brigando, perdendo os cabelos, branqueando a barba. Quando tu vai para o Poder Executivo, e aqui entra também a característica da minha formação como advogado, que é resolver problemas, tu vê ali a oportunidade de fazer realmente entrega na vida das pessoas. Então, quando eu entrei num período especialmente delicado para a cidade de São Leopoldo e região do Vale dos Sinos metropolitana, que foi no ano após a enchente. Tivemos a enchente em 2024, eu assumo em fevereiro de 2025, em 2 de janeiro de 2025. Eu pego uma autarquia que fatura 12 milhões por mês, com 200 mil em caixa, para pagar 1,5 milhão no outro dia. Então, a gente já entrou tendo que fazer gestão, porque gestão são escolhas, né? Já organizamos, paguei os funcionários aquela semana, botei os fornecedores para a semana seguinte, começamos a organizar a casa. E aí fomos sendo apresentados aos desafios. E um dos primeiros era o sucateamento da estrutura física. Por exemplo, São Leopoldo tem 19 elevatórias de esgoto. O esgoto das pessoas, né, para explicar, sai da sua casa, vai para a rede coletora e vai até um local. Só que muitas vezes esse local não tem ângulo ou está muito longe, ele precisa ir para uma elevatória, que é uma bomba, que vai mandar mais para frente aquele esgoto. Das 19, só 9 funcionavam. Então, da parte que é tratado o esgoto, mais da metade não estava sendo tratado, né? Mas chegou ao absurdo de eu encontrar um galinheiro dentro de uma elevatória, que o vizinho criava galinhas dentro de uma elevatória de esgoto. Então, quando a gente chegou lá, a gente limpou o galinheiro, fizemos lá uma inauguração rápida lá com o prefeito. Ó, prefeito, estamos aqui inaugurando porque aqui tinha galinhas. E realmente... dizer, fizemos uma galinhada. Não, aí teve gente que brincou, né? Porque como envolve a questão ambiental, dizer, não, isso aí é o uso ambiental do espaço, estava ali criação de galinhas, ovos. Não, mas não dá para ter. Então, a gente recuperou as 19 elevatórias de esgoto, deixamos todas elas funcionando, que foi a primeira parte, porque nós temos 2, né, estações de tratamento em São Leopoldo, uma que fica na Vicentina e uma outra que fica na Feitoria, e elas funcionam, inclusive, de maneiras diferentes, são estações que trabalham de maneiras diferentes. A da Feitoria, inclusive, é um modelo diferenciado, porque ele usa a questão biológica mesmo, com macrófitas, com plantas. Ela mesma faz a limpeza da água para a gente devolver ela para os arroios. Então, é bem interessante.
Mas era um desafio muito grande colocar toda essa máquina para funcionar. Havia um sucateamento de máquinas, a dificuldade em tu conseguir botar para funcionar tanto a questão do fornecimento de água quanto o fornecimento do tratamento de esgoto. E a gente começou a trabalhar e fazer melhorias. Nós fizemos também, logo que a gente entrou, uma limpeza geral nas redes pluviais. Para quê? Para que não houvesse, além da enchente, não houvesse alagamento. Porque lá em São Leopoldo, todas as redes ficaram 45 dias dentro da água na enchente. E isso gerou um lodo que só quem viveu sabe, quem aqui de Porto Alegre, da região aqui, sabe o cheiro que tinha aquele lodo. E isso ficou dentro das redes. Então nós fizemos lá a operação chamada Operação OCA, Operação Controle de Alagamentos. Nós limpamos mais de 100 quilômetros de redes com hidrojateamento. Só que aí, para nossa surpresa, o problema não estava só na enchente. Nós arrancamos raízes de árvores com mais de 10 anos de dentro das redes. Então, o problema dos alagamentos de São Leopoldo não vinha só da enchente, ele vinha de anos sem ter uma manutenção adequada. Então, a gente fez um grande trabalho lá. Foram praticamente 90 dias. Aí está falando em pluvial? Pluvial. Porque lá em São Leopoldo ainda tem uma parte também que é esgoto misto. Vai o cloacal e o pluvial junto. E aí vai para essa estação que é a da feitoria. Então, nós fizemos um grande esforço para poder fazer essa limpeza nas redes. Deu muito certo. Em 2025, São Leopoldo não teve os maiores problemas com alagamento. Era a pergunta que eu ia fazer na sequência, né? É o resultado desse trabalho e a partir desse trabalho de limpeza aí das vias de escoamento e outras ações, como a cidade, como o sistema de drenagem da cidade respondeu em períodos de chuva mais intensa posteriores à grande enchente. Nós tivemos uma grande chuva em 2025, no dia 27 de janeiro. Nesse dia, o que nós fizemos? Nós fomos para a rua, o prefeito, inclusive, foi junto comigo. Nós mapeamos todos os pontos da cidade de alagamento. E a partir do dia 27 de janeiro, nós começamos a trabalhar nesses pontos principais, na solução dos problemas. Então, nós fizemos redes maiores, nós fizemos desobstrução de algumas redes, troca de bombas, tudo para melhorar a drenagem. Mas é óbvio, né? A cidade de São Leopoldo tem 202 anos. Não se arruma em 3 meses, 6 meses, 202 anos de um crescimento urbano descontrolado, né? Porque, infelizmente, as áreas que São Leopoldo deixou serem construídas foram áreas que antigamente eram a esponja da cidade, eram as áreas de banhado, né? E isso hoje não existe. Então, São Leopoldo tem muito essa dificuldade, a região metropolitana toda tem essa dificuldade. São municípios que cresceram muito e atraíram muita população de outras regiões do estado e até de fora, justamente por serem polos industriais, pela oportunidade de emprego, né? Eu lembro, eu tenho familiares em São Leopoldo e enfim, vejo cada vez que vou a São Leopoldo, que não é muito seguido ultimamente, eu vejo assim um crescimento espantoso da cidade. Quando a gente visita, a gente vê o crescimento, às vezes, pelo lado dourado e bonito da cidade, né? Mas aí a gente faz uma projeção de, pô, se aqui cresceu assim, as periferias estão crescendo também, e esses problemas vão se potencializando. Com certeza, e esse descontrole, né, urbanístico gerou muitos dos problemas que nós no SEMAI lá tivemos que enfrentar, né? Além dessa parte, todo o sistema de defesa, né, de contenção às cheias estava na nossa gestão, na nossa mão. Então, são 6 casas de bombas, eram galerias, eram arroios. E o que a gente encontrou? Todas as bombas que ainda hoje existem lá são bombas que ficaram embaixo d'água 45 dias. E qual era a missão que o prefeito, na época, compactuou comigo? Era que nós tínhamos que deixar todas elas funcionando para 2025, porque não daria tempo, né, de comprar bombas novas, fazer licitação. E a gente conseguiu, inclusive fizemos um marco lá no dia... A enchente foi no dia 3 de maio. Né? No dia 30 de abril, nós entregamos todas as bombas da principal casa de bombas funcionando.
praticamente todas as bombas da cidade estavam funcionando. De 21 bombas que a cidade tem, nós conseguimos deixar 19 funcionando. Tem algumas que eram menores, que mesmo funcionando não ajudavam muito e não ajudam muito, mas a gente deixou elas em funcionamento caso precisasse. E conseguimos fazer isso, reformamos as casas de bombas de São Leopoldo. Eu comprei, enquanto diretor, bombas anfíbias, que são bombas que a gente consegue colocar ela já direto dentro da água. E aí a gente conseguia já jogar por cima do dique quando dava algum tipo de alagamento em São Leopoldo. Eu instalei uma bomba na zona oeste da cidade, que são bombas anfíbias, essas que foram usadas, na verdade, lá em São Leopoldo e aqui em Porto Alegre, da empresa lá de São Leopoldo, que tem uma capacidade de 3.000 litros por segundo. Né? Uma bomba dessa anfíbia normal, uma pequena, tem 500 litros por segundo de vazão. Aquelas grandonas, nós instalamos 2 que estavam atiradas lá com os cabos roubados. Nós pegamos elas e instalamos ao lado da casa de bombas da Santo Afonso, em Novo Hamburgo, porque metade da casa de bombas da Santo Afonso, em Novo Hamburgo, é São Leopoldo, né? A cidade, a divisa é bem no meio da casa de bombas. Então nós deixamos ela funcionando, hoje está lá funcionando ao lado da casa de bombas da Santo Afonso. Isso também foi um desafio, porque tudo isso vinha de contratos feitos anteriormente, que a gente teve que fazer todo um trabalho jurídico e um trabalho também para que se realizasse a instalação de todas essas bombas, porque a gente não sabe quando vai vir o próximo grande problema, né, de hídrico da nossa cidade. Nós temos um El Niño agora, que já começou a dar as suas caras, e a gente tem a previsão de dar ainda grandes precipitações ainda esse ano. Mas a gente conseguiu, lá em 2025, deixar uma estrutura boa e funcionando para que o povo tivesse, pelo menos, mais segurança de quê? Não que dessa de 2024, que a gente sabia que não ia dar algo tão cedo igual, mas que tivesse pelo menos um pouco de segurança para poder voltar para suas casas. Porque esse é o grande problema. Hoje que nós fizemos no Rio Grande do Sul. Quem vê, quem assistir a esse podcast e que é do interior, não sabe o que é as pessoas hoje, em cada chuva, ter ataque de pânico, porque não sabe se a sua casa vai entrar água. Tem medo, houve um raio, houve trovão, já começa a ficar... Esse é um trauma para o povo gaúcho, assim como Santa Catarina passou isso, né, quando houve aquelas enchentes lá na década de 80, início da década de 80, é um trauma que fica. Eu falava, eu acho que aqui no programa com outro entrevistado, que hoje em dia o gaúcho tem medo de trovão. A gente que não passou, né, que não enfrentou, eu moro numa região alta aqui em Porto Alegre, né, mas a gente presenciou tanto sofrimento alheio, né, de amigos, de pessoas conhecidas, ou até daquela pessoa que a gente não conhece, mas está testemunhando a dificuldade, que se tornou um trauma, uma trovoada. Hoje a gente fica com medo. Agora, há 2 dias andou chovendo bastante, eu perdi o sono de noite, porque achei que tivesse caindo pedra, não era muita água. Né? Então é um trauma que precisa ser sanado ainda. E lhe pergunto, dessas medidas que foram tomadas, que foram efetivadas ali, que o candidato acaba de nos elencar, o que ainda falta tirar do papel? E eu sei que tirar projetos do papel é uma das metas do mandato que o senhor pretende conquistar como deputado estadual. Sempre disse, quanto vereador em São Leopoldo, que o mais importante, a área mais importante que nós temos que melhorar na região metropolitana é a saúde. Isso continua para mim sendo a mais importante. Nós precisamos trabalhar muito para que tenhamos lá um hospital regional. Mas hoje o mais urgente é tirar do papel o sistema de proteção contra as enchentes. Porque hoje nós temos o dinheiro depositado no governo do estado. Nós temos um projeto que foi feito pela Metroplan, que estava sendo feito pela Metroplan desde 2018. Em 2024, quando teve a enchente, ele estava ainda na confecção dos estudos de impacto ambiental, EIA-RIMA. E aí teve a enchente, veio o dinheiro e o governo do estado decidiu agora fazer novo projeto, sendo que já tínhamos um estudo pronto de muitos anos. Poderiam ter sido atualizadas as cotas de inundação, porque aquele estudo estava sendo feito com as cotas da enchente de 41, que tinha sido a maior, mas tirar do papel esse sistema de proteção é urgente.
E aqui fica esse meu primeiro compromisso que eu tenho, que eu quero ter como deputado, futuro deputado do nosso estado. É tirar do papel isso. Mas para eu poder fazer isso, não dá para esperar. As obras estão projetando para começar em 2031. E aí tem uma frase que eu digo para todo mundo, e ontem, lá num bairro de São Leopoldo, uma pessoa falou essa frase: o tempo da política não é o tempo da vida. Nós não podemos esperar 5, 6, 7 anos para dar segurança para o nosso empresário poder investir na nossa região metropolitana ou em Porto Alegre, para dar segurança para a pessoa voltar lá para o Sarandi, ou para o Matias Velho, ou lá para São Leopoldo, para a feitoria. Então, nós não podemos esperar todo esse tempo. Existe um projeto, existe um recurso, e o nosso Estado simplesmente decidiu que vai fazer um novo projeto. Isso não pode ser aceito. Me causa até estranheza que os deputados, ninguém está em cima disso. Por quê? Porque simplesmente aceitaram que a Secretaria de Reconstrução decidiu fazer um novo projeto, sabe-se lá quando vai sair do papel. Imagine que desde 2018 se fazia um projeto pela Metroplan, de toda a bacia hidrográfica do Rio Gravataí e do Rio dos Sinos. E até 2024 não tinham feito a licença ambiental. E agora querem dizer para o povo que vão fazer um novo projeto? Não. Tem que usar o projeto que já tinha, atualizar as cotas, fazer o que precisa ser feito. Só que, infelizmente, hoje não tem ninguém que está ali batendo em cima disso, e se deixar como está, pode vir uma outra enxurrada, um outro problema, e a gente não ter um sistema capaz de nos proteger. Porque hoje o sistema continua com os mesmos problemas que tinha em 2024. O que fizeram? Fecharam aonde romperam. Nesses locais não tem. Mas eu quero ver qual cidade que fez, por exemplo, um laudo completo de todo o sistema de diques, de todos os polders, que é as áreas protegidas, para dar segurança para as pessoas. Não, em nenhum lugar mais ele vai romper. São Leopoldo, eu sei que não fez. A pauta ligada à prevenção de enchentes, das consequências das mudanças climáticas, ela está mais presente do que nunca nesta eleição que se aproxima, e, de certa forma, era um tema que não surgia com tanta intensidade, com tanta força nas campanhas eleitorais, né? Em função desse trauma aí que todos nós gaúchos vivemos. Essa situação é premente, e o candidato fala com propriedade por ter dirigido um serviço municipal de água e esgoto extremamente, intrinsecamente ligado à questão de cheias, né? E precisa estar permanentemente preocupado com a questão climática, né? Então é ótimo estar ouvindo aqui a propriedade que o senhor tem para abordar o assunto, e lhe pergunto: se tivéssemos hoje, né, que Deus nos livre que não aconteça, mas se tivéssemos hoje uma precipitação com aquele volume todo, São Leopoldo, e vou lhe estender a pergunta, afinal o assunto é do seu pleno domínio, o que faltou ser feito para prevenir consequências tão graves como as que tivemos? O que ainda falta avançar e que é urgente que se avance nesse aspecto? Vou falar um contexto histórico, né, da questão, principalmente dos diques e dos sistemas de proteção. Desde 91, quando foi extinto o DNOS, que era quem cuidava dos diques e das casas de bombas, as prefeituras entram na justiça contra a União hoje para discutir quem que vai fazer as manutenções. Porque tu fazer uma obra não é o mais caro é a manutenção, é quem cuida. Então, São Leopoldo, por exemplo, está na justiça contra a União para discutir quem vai fazer a manutenção, e por isso não investiu, 2, 3 anos antes da enchente, 10 milhões que deveriam ter vindo e não vieram, porque não sabia quem queria fazer a gestão disso. E muito importante que tu falaste, que é o quê? A gente não falava sobre isso antes, exatamente porque a última grande enchente tinha sido nos anos 80, e nós já estávamos com os polders, os diques feitos. Não foi como 41, que ninguém tinha dique, a água entrou cidades adentro. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que a gente não pode deixar cair no esquecimento.
porque senão a gente normaliza as coisas. Ontem nós estávamos todos andando de máscara porque teve a Covid, não abraçávamos ninguém, cuidávamos do contato. Deus o livre alguém espirrar. Hoje, se alguém espirrar, a gente vai lá e abraça a pessoa logo depois, porque já normalizou a vida, já está esquecido o que se passou. E com as enchentes a gente não pode deixar acontecer. Se nós não tivermos gente comprometidas com essa pauta, que realmente vão para dentro da estrutura governamental para tirar isso do papel, isso vai cair no esquecimento como caiu depois dos anos 80. Em Porto Alegre, se chegou a discutir a necessidade ou não de retirar o dique. Vocês imaginam se quem pensou isso tivesse vencido aquela discussão política? O que não teria acontecido em Porto Alegre? Em São Leopoldo, tem uma área que hoje não tem dique, a área da feitoria não tem diques. É o bairro mais populoso de São Leopoldo. E aí tem um estudo que se chama mancha de inundação, que a gente tem lá as TRs. TRs é tempo de recorrência. A cada quantos anos a água vai chegar ali, numa possível enchente. Tem TR 5, TR 15, 25, 50 e 100. Teoricamente, não se pode construir nada até a 25. São Leopoldo tem gente que mora na TR 5. Ela mora dentro do rio. E lá não tem dique. Então, tu me pergunta o que falta? Falta fazer o sistema completo da bacia completa, porque também tem outra situação. Não adianta eu fazer em Novo Hamburgo e não fazer em São Leopoldo. Ou exatamente, eu fazer em São Leopoldo e não fazer em Sapucaia. A pergunta que viria a seguir, né? O que cabe individualmente a cada município e o que deve ser planejado e executado de forma coordenada com os municípios que estão numa mesma bacia hidrográfica, numa mesma região, no caso aqui a nossa região metropolitana. Outro erro que se comete, na minha avaliação, e de que ninguém fala nada, que é o quê? Virou uma corrida de prefeitos para dizer quem fez a primeira obra, quem fez o primeiro projeto. Só que se eu fizer a parte de Novo Hamburgo e não fizer de São Leopoldo, só vai aumentar a velocidade da água que vai entrar dentro da cidade de São Leopoldo. Ali são cidades praticamente gêmeas, né? E assim, siamesas. E assim é Sapucaia, Esteio, Canoas e Porto Alegre. Então, se não tiver a construção, na minha avaliação, deveria ter um órgão centralizador, e eles criaram essa Secretaria de Reconstrução, mas executor, e não só gestor do dinheiro. Porque está muito cômodo. O Estado está com 6 bilhões na conta, rendendo, já está com 8 bilhões pelo rendimento desse valor, só cobra das prefeituras a execução de projetos, aí não se coloca nada em prática, por isso que se vai fazer um novo projeto. Porque esse dinheiro vai ficar na conta do Estado, rendendo, o Estado vai poder usar esses juros, já está decidido que ele vai poder usar os juros, enquanto isso o projeto não sai do papel. É por isso que vão fazer um novo projeto. É por isso que não vão usar um projeto pronto que tem desde 2019 lá na Metroplan. E é isso que a gente tem que falar, só que a gente não vê ninguém falando isso, enquanto as pessoas estão correndo risco. Em São Leopoldo, eu falei isso na Assembleia, numa audiência pública que teve, não precisou enchente de 2024 para entrar água na casa das pessoas na feitoria. A enchente, por exemplo, em São Leopoldo, o rio foi a 8,7 metros, recorde histórico. Com 4,50 o rio entra na Rua das Camélias, que é uma rua histórica. Com 5,10 ele entra na feitoria. 5,50 as pessoas têm água na barriga na feitoria. Então a gente não precisa ter uma enchente de 24 para as pessoas estarem sofrendo com isso. A gente precisa tirar o projeto inteiro da bacia do Rio dos Sinos, da bacia do Rio Gravataí, para que as pessoas possam ter segurança. Aqui a gente está falando de segurança, não a segurança pública, a gente fala, mas a segurança de viver, a segurança de morar, a segurança de dormir e não ficar com medo de uma chuva. Então, e o que tu falaste, para mim, é muito caro, que é, todo mundo agora fala, mas quem fala está sabendo o que fala, porque é muito fácil tu ir para dentro de uma água agora, com a água pela cintura, e falar, precisa fazer, mas precisa fazer o quê? Tu sabe o que precisa cobrar? Porque eu posso dizer, né, eu preciso ter bomba, mas bomba onde? Qual o tipo de bomba que tu vai ter que botar? E é essa ajuda que a gente quer dar para o governo, lá da Assembleia, cobrando, fiscalizando, mas com responsabilidade, como eu sempre fiz como vereador. Eu nunca fui um parlamentar que entrava, por exemplo, numa repartição pública, chutando porta e batendo. Pelo contrário, eu sempre respeitei o servidor público, porque eu fui servidor sou público, filho né? de servidor público, meu pai é servidor público, minhas tias são professoras, então são temas muito caros que a gente tem que ter responsabilidade, porque nós agora temos uma oportunidade gigantesca,
nunca se tem recurso para nada. E nós temos 8 bilhões depositados. Então nós podemos fazer agora pensando para os próximos 100, 200 anos. Se nós errarmos agora, quem vai sofrer serão as próximas gerações, porque isso vai entrar no esquecimento depois. Daqui 50 anos, se nós não tivermos um outro evento como 2024, já vai estar normalizado a gente viver por cima dos diques, passar por eles pela BR-116, e ninguém mais vai lembrar que teve a enchente, até que tenha a próxima. Uma última pergunta sobre esse tema água e esgoto aí, que eu estou aproveitando para conversar com quem entende do assunto, né? Qual é hoje o percentual de cobertura de saneamento básico em São Leopoldo, que é São Leopoldo, Novo Hamburgo, são municípios muito ricos, mas assim como eu comentava antes, né, da mesma forma que atrai, em função das oportunidades de emprego, renda, de melhoria de vida, também traz consigo os que não conseguem ser atendidos imediatamente e acabam se instalando nos bolsões, né, de vulnerabilidade da cidade. Como é que está a cobertura hoje de saneamento, quanto por cento da área do município atendida? O marco do saneamento determina que até 2033 todas as cidades do país tenham 99% de água e 90% de tratamento de esgoto. A média brasileira está em 25% do tratamento de esgoto. São Leopoldo tem duas medições. Por quê? Como nós temos uma estação de tratamento convencional, ela tem 17%, ela comporta 17% do tratamento de esgoto de São Leopoldo. Mas nós temos uma outra estação, que é o Wetland, que ela é uma estação que recebe o esgoto local e o pluvial, ela é mista. Então, o SNIS, que é lá o Sistema Nacional do Saneamento, está ainda em discussão se ele considera ou não isso como esgoto tratado. Mas ele é tratado, porque ele só chega mais diluído, mas Sim. Depois tu faz o tratamento normal dele. Então, São Leopoldo tem 30% do esgoto tratado com as duas, né, com as duas redes. Está construindo, e nós investimos bastante, que é um projeto PAC de São Leopoldo, uma estação de tratamento de esgoto, que é a estação de tratamento do Pradinho, que vai levantar esse índice para mais de 60%. E São Leopoldo ainda já apresentou outros projetos para ter estação de tratamento, já foi contemplado também para fazer uma outra estação de tratamento na zona oeste da cidade e que vai praticamente chegar no marco legal de saneamento. Mas é importante dizer que todos esses índices não serão completados até 2033, porque são obras gigantescas. Por exemplo, São Leopoldo está fazendo as redes ainda para chegar na estação de tratamento. É um caos, porque você tem que abrir todas as ruas da cidade. Infelizmente, está se usando um método que, na minha visão, é ultrapassado em São Leopoldo. Abre-se uma vala, coloca-se um cano, fecha-se a vala. Hoje nós temos o MND, que é o método não destrutivo, que nós, lá no SEMAI, fazíamos, por exemplo, extensão de água, que pode fazer para extensão de esgoto, que é método não destrutivo. Ele faz um buraco aqui, sai 200 metros do outro lado, num buraco, já puxa o cano, pode continuar passando com o carro por cima, em todo momento tu pode fazer. Nós fizemos uma extensão de água de pluvial em São Leopoldo, com 2 tubos de 300, de uma quadra até a outra. Então passamos por baixo de todas as casas e fizemos a rede para escoar a água num local que ficava empoçado. Nós fizemos uma rede que passou por baixo uma quadra inteira. E hoje não se usa isso muitas vezes para fazer as redes. Se gera um transtorno enorme na cidade, em toda a cidade que se faz, porque abre a vala, quando tu bota já não fica mais o mesmo asfalto, fica um barro, as pessoas brigam. Então isso é um grande problema que a gente está. E para encerrar a questão dos diques, nós tivemos uma oportunidade, inclusive, de ir para a Alemanha em 2025, por uma cidade que passou por uma enchente, se reconstruiu no Vale do Ar, que foi muito enriquecedora, porque lá, além da parte de proteção, eles já fizeram com que todas essas áreas dos diques viraram áreas de convivência. Então, a gente tem que também trazer isso para São Leopoldo, para
região metropolitana aqui para Porto Alegre, a própria Orla do Guaíba é uma área de convivência que ela pode ser alagada quando o nível do rio do Lago Guaíba sobe. Espaços esponja, né? É isso, então nós temos que trabalhar muito essa questão. Em São Leopoldo, por exemplo, nós poderíamos fazer mais de 20 quilômetros de ciclovia em cima dos diques para que as pessoas pudessem utilizar o que tem na Alemanha, o que a gente viu lá, tanto em Aar como no Vale do Emschain. Agora o alemão não sai muito bem, né? Nessa hora o alemão já não sai muito bem. Mas, então, foi uma experiência enriquecedora que a gente também gostaria de ver isso implementado no Rio Grande do Sul. Por que a gente não pode pensar num sistema de proteção como a gente tem um dique que basicamente vai toda a região metropolitana aqui, em ligar isso para as pessoas poderem andar de bicicleta, poder andar com aqueles patinetes elétricos, ter áreas de observação. A gente tem áreas muito bonitas, né, que são áreas de banhado. Por que não poder as pessoas ter ali uns mirantes, escadarias para elas poderem contemplar, tomar o seu chimarrão? E hoje a gente não pensa nada disso, né? A gente não está falando sobre isso, a gente está falando em ter outros projetos que nem feitos estão ainda. Candidato, saúde é uma bandeira super forte da sua trajetória, né? Como vereador. O senhor já foi responsável por grandes aportes de recursos para a saúde em São Leopoldo, e agora uma de suas bandeiras é conquistar para São Leopoldo, que São Leopoldo conquiste o Hospital Regional do Vale dos Sinos. Gostaria que falasse um pouquinho sobre isso também, sobre a importância de uma unidade de referência para a regionalização da saúde ali no Vale dos Sinos. São Leopoldo tem um hospital centenário, né? Atende 38 cidades, mas recebe 1,5 milhão do Estado. Recebe menos do que o Getúlio Vargas, recebe menos do que o Hospital Geral de Novo Hamburgo, recebe menos do que o Hospital de Sapiranga, recebe menos do que todos os outros hospitais, embora atenda gente de todas as cidades. É referência em algumas especialidades para todas essas 38 cidades, e a gente vê que não tem hoje a contrapartida do Estado. E a gente vê que algumas cidades, inclusive talvez por ter representação na Assembleia, conseguem levar para a sua cidade, para a sua região, novos investimentos, novas estruturas, novos equipamentos públicos. Vou dar 2 exemplos agora. Viamão está recebendo nesse momento um hospital regional, 180 milhões investidos, tem deputado da cidade, talvez tenha sido quem articulou isso. E o outro exemplo é o seguinte: o governador acabou, semana passada, de simplesmente passar por São Leopoldo, foi a Sapiranga, entregou equipamentos, foi a Dois Irmãos, entregou equipamentos, e foi a Novo Hamburgo, entregou equipamentos. E a gente ficou atendendo as 38 cidades sem ter o respaldo do Estado. Então, o que eu defendo? Até para essas outras cidades, para Sapiranga, para Novo Hamburgo, para Dois Irmãos, para Esteio, para Sapucaia, Portão, Parobé, que nós temos um hospital regional. E aí a gente possa atender com um financiamento adequado, via governo do Estado, via União e via município, que não seja em São Leopoldo, mas que seja em Portão, que seja em Estância Velha, que seja em Novo Hamburgo, mas um novo hospital regional para que possa desafogar o nosso sistema terciário. Não necessariamente em São Leopoldo está... É do Vale dos Sinos. Importante que seja colocado, sendo regional, né? Pode estar ali. É isso. Eu defendo que tenha um hospital do Vale dos Sinos regionalizado para que a gente possa desafogar os hospitais já existentes. Nós temos que ter nova estrutura para desafogar o que nós temos já existente, porque não tem mais capacidade de atendimento os hospitais. A gente vê, claro, a saúde, a gente sempre tem que pensar ela com prioridade à atenção básica, né? Mas a atenção básica, a atenção secundária, a média complexidade acaba sendo, por exemplo, quem tem a saúde plena, como São Leopoldo, acaba sendo função só do município. Então, todo o recurso tem que ser municipal para atender, para fazer a estratégia de saúde da família, para evitar que as pessoas tenham um problema que precise ir para uma UPA, no atendimento secundário, e, pior, ir para um atendimento terciário no hospital. Mas, então, a gente precisa dar esse respaldo, porque os hospitais estão lotados, as UPAs estão lotadas, e no final a gente não tem nem um bom atendimento na primária, nem na UPA, nem no hospital. Então, que a gente consiga levar para a nossa região um hospital com tecnologia, que a gente consiga ter novos leitos, que a gente possa atender o povo com mais dignidade. Digo por São Leopoldo, que é onde eu conheço, é centenário o nome e o hospital também é.
eu amo aquele hospital, a gente ama o serviço, os servidores que estão lá, mas a gente precisa de uma estrutura nova que não seja dentro do hospital que existe hoje. Por quê? Para dar condições de trabalho para o nosso servidor. Hoje, infelizmente, não se tem condições de trabalho pela estrutura física, então precisa sair dali e esse financiamento tem que vir do governo do estado. Candidato, o nosso tempo aí já está correndo e eu acho que um tema vai faltar abordar um monte de coisa que nós tínhamos anotado aqui, que eram assuntos importantíssimos, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão mobilidade, não digo urbana, mas da região metropolitana. Hoje, quais são os maiores problemas enfrentados ali pela região do Vale dos Sinos, aqui dentro do nosso mapa metropolitano e o que se projeta em função dessas necessidades? Nós temos problemas gigantescos e também me causa estranheza que não tenha hoje deputado falando sobre isso, não tenha um deputado levantando essas bandeiras. É só tu ir a São Paulo e ao Rio de Janeiro que tu vai ver o metrô indo para qualquer lado da cidade, tu vai ver metrô saindo do centro, indo para um bairro, levando para uma outra parte da cidade, indo para Guarulhos e vai para todos os lados. Em São Leopoldo nós temos um Transurb, que, diga-se de passagem, os servidores são muito valorosos, conheço muitos servidores, vai de Porto Alegre a Novo Hamburgo, não se consegue fazer uma linha, por exemplo, interior aqui da capital, para ir para dentro da capital, se expandir, não se faz uma linha para expandir pós-Novo Hamburgo também, mas mais do que isso, a Metroplan foi sucateada. Nós temos uma entidade governamental que foi sucateada e nós tínhamos lá boas pessoas e temos lá boas pessoas trabalhando, mas ela foi sucateada. Então nós temos um transporte, uma mobilidade metropolitana que é um caos. É só ver. Problema num trilho do Transurb, como aconteceu há pouco tempo, exatamente o exemplo que parou e instala-se o caos, porque esse público todo que circula na região metropolitana para trabalhar, para estudar, né, não tem suporte nenhum. Vai ter que pegar o ônibus que não tem. Qual ônibus daí? Qual ônibus? Aí qual é a ônibus? pergunta. Vai ter o ônibus na estação dele? Qualquer num trilho. A coisa pode acontecer deu há pouco tempo. dia. Uma pessoa morreu, uma vez roubaram cabos, a outra vez entrou a água no trilho do trem. Foi. Então, quem que dá o direcionamento? Não botaram uma pessoa em cada estação para direcionar as pessoas. As pessoas desciam, não sabiam para que lado estava o ônibus. Isso é feito justamente do sucateamento da Metroplan, que não tem estrutura. Ah, mas a gente botou placas. Gente, tu acha que uma pessoa, uma mãe, uma senhora que mora lá em Novo Hamburgo, trabalha em Porto Alegre, tem que descer em Esteio e Sapucaia, ela vai daqui a pouco saber pelas placas qual ônibus que ela vai ter que pegar às 9 horas da noite, no escuro, porque daí também não tem nem iluminação ao lado das passarelas, né? Então, assim, instala o caos, as pessoas ficam à mercê da insegurança, né, de tudo que tem de ruim que a gente sabe hoje em dia, principalmente nesses locais perto das estações, e a gente não tem um órgão hoje para dar suporte, para falar sobre valor de tarifa. Por que a gente não fala sobre a diminuição da tarifa, os subsídios que tem que ser dado? O nosso Transurb, todos que conhecem um pouco sabem, a passagem, se não tivesse subsídio, seria muito mais cara, então ela já é subsidiada, mas os ônibus continuam caros. E a gente não vê a questão da região metropolitana com algum subsídio para melhorar, ou até a troca da frota, não se vê nada. Não se fala mais em mobilidade urbana da rede metropolitana. E vira esse caos. Então, aí entra o que a gente estava falando antes, é o esquecimento. Não tem ninguém para ficar batendo. Normaliza. Isso sempre foi assim. Isso sempre foi assim. Ah, não está funcionando? Mas é assim. É assim mesmo. O ônibus é assim mesmo, é ruim. A gente não pode mais normalizar que as coisas estão ruins. A gente tem que mudar. A gente tem que ficar lá cobrando e tem que ter alguém para fazer essa cobrança. Tem que ter coragem, porque também não é fácil lidar com os lobbies, não é fácil lidar com os grandes grupos que defendem que as coisas fiquem como estão, mas a gente tem que ter essa coragem, tem que fazer isso. Porque não dá para o trabalhador sair 6 horas da manhã lá de uma Novo Hamburgo, São Leopoldo, Esteio, não conseguir vir até aqui para chegar às 8 horas para trabalhar porque o trem não está funcionando e aí não tem um ônibus decente para ele fazer esse transbordo, não se tem informação nenhuma
Então, tudo isso a gente precisa falar e começar a trazer esses temas. Porque tem uma questão que, para mim, é a principal de tudo isso. Tá? O Rio Grande do Sul tem muitos deputados que vêm para a Assembleia que falam sobre o agro, falam sobre a necessidade de ter acesso asfáltico nas cidades do interior, falam sobre os problemas econômicos do interior, e tudo é legítimo. Quem está falando dos problemas da região metropolitana, do Vale dos Sinos, acaba que até os daqui acabam falando dos problemas do interior do estado. E parece que a gente vive aqui numa maravilha. A pessoa que mora na Restinga, a mobilidade que a pessoa tem que fazer para chegar no centro de Porto Alegre. Nós não temos um metrô para ir até lá. Por que nós não temos um metrô para ir até lá? Por que nós não temos um metrô para ir até a Zona Sul? Por que nós não temos... São coisas que têm que ser discutidas. Ah, Gabriel, isso não dá para fazer. Beleza, mas vamos discutir. Vamos ver o que dá para ser feito. Daí tu vai em Porto Alegre, os caras lá têm aquele minhocão, não param de furar a cidade para fazer a estação nova. Em São Paulo, no Rio de Janeiro agora também. Não param de usar o minhocão aquele e fazer novas redes, novas linhas. E aqui a gente não está falando disso. A gente vai de trem de Porto Alegre a Novo Hamburgo e deu, acabou. Aí, isso não é só essa parte que dá mobilidade, né? Agora o governo do estado disse que vai fazer um modal que vai até Gramado, que vai fazer um modal. São coisas que a gente tem que discutir mesmo. Por quê? Porque a gente perde dinheiro no turismo, perde dinheiro de indústrias, perde N recursos, porque a gente não fala da mobilidade urbana do Rio Grande do Sul, que está muito atrasada. Qualquer pessoa que for a São Paulo, que nem é um estado que eu acho que eu gosto, não gostaria de viver lá, porque também é muito abarrotada, é muita coisa, mas a mobilidade lá é anos na nossa frente. E quem vai para um outro país, então, nem se fala, né? Tu vai para um outro país, tu anda lá de trem a 300 km por hora, tu faz o que tu faria, né, de carro em 6, 7 horas, tu faz em 1 hora, 2 horas. Então, acho que a gente tem que começar a falar desses temas e parar, eu acho que deu para perceber, né? Parar de falar o que é difícil, só de ideologia, porque as pessoas estão lá brigando pela ideologia um do outro, tu não presta, tu é isso, tu é aquilo, e a pessoa, o trabalhador, continua na parada sem ter o ônibus, continua no trem sem conseguir fazer um transporte de qualidade, continua sem um atendimento de saúde e continua inseguro toda vez que dá um raio, um trovão, não sabe se a água não vai entrar na casa dele. Candidato, deixamos questões para trás, o tempo correu, estamos estourados, mas para encerrarmos eu gostaria que, junto com a sua mensagem, né, ao nosso internauta, a quem está nos ouvindo, nos acompanhando, também ao seu eleitor, o candidato diga o que será possível cobrar, caso eleito o deputado Gabriel Dias. Digamos assim, vamos colocar um período. Em 1 ano de mandato, podem me cobrar ter feito... Podem me cobrar ter enchido o saco, como diz o ditado, do próximo governador, para que a gente utilize o projeto da Metroplan e utilize todos os estudos que já tem do sistema de proteção contra as enchentes, para que a gente tire isso do papel nos próximos 4 anos e não inicie uma obra só em 2031, como é o planejamento atual. Mais alguma coisa que o senhor queira se dirigir ao seu eleitor? Temos ali ainda um minutinho para falar. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com o Estado do Rio Grande do Sul. Quero ser o deputado, então, que vai ajudar a tirar do papel esse sistema de proteção contra as enchentes. Deputado que vai ajudar a levar para a região do Vale dos Sinos um hospital regional. E mais do que isso, um deputado que vai trabalhar pelas causas da nossa região, principalmente metropolitana, Vale dos Sinos, que hoje não tem voz, hoje acaba ficando de lado essas questões que são tão importantes para nós e acaba sendo que é a região mais populosa do nosso estado. Então, quero me dirigir aqui a todo mundo, dizer que é um prazer poder estar aqui falando das nossas ideias e vai ser uma honra se o povo do Rio Grande do Sul me der essa oportunidade de ser deputado do meu estado. Gabriel Dias, candidato a deputado estadual, ex-vereador, ex-diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo, esteve aqui conosco falando com propriedade sobre essa área que ele entende muito, que é a questão do saneamento básico, da água e esgoto, extremamente ligada, né, com a questão da prevenção
das enchentes e das consequências dos problemas climáticos, das mudanças climáticas. Esse foi mais um podcast do Porto Alegre Oficial, gravado aqui no estúdio SZ Working, Rua dos Andradas, 860, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Ludwig Larré. Até a próxima.